Olá, pessoal! Como vocês estão? A prof espera que cada um de vocês esteja bem, dentro do possível, né? É claro. E essa semana, então, iniciamos mais um plano de estudos, certo? Que se inicia hoje, segunda-feira. E nas propostas de português, matemática, história, geografia, ciências e filosofia vão até na quinta-feira, dia 4 de junho, neste plano, certo? As aulas de Skype dessa semana, elas vão acontecer terça-feira e quinta-feira. Terça-feira iremos corrigir as propostas de língua portuguesa e na quinta-feira as propostas de matemática, certo? Hoje, então, é segunda-feira, dia 1º de junho. O nosso dia hoje é de língua portuguesa, certo? Nossa tarde de estudos é de português. Na primeira parte, nós vamos continuar os estudos sobre os adjetivos. Para isso, vocês vão responder as questões 20, 21 e 22 lá do livro de atividades de vocês, as páginas 18 e 19. Então, na página 18 temos a questão 20, que inicia com um caça-palavras dos adjetivos. Temos a questão 21 e a questão 22. Para a questão 22, vocês vão precisar das peças do material de apoio do Greg Hefflin, certo? Lá vocês têm um passo a passo de como fazer o desenho dele. E em seguida, depois de fazer o desenho do Greg Hefflin nesse espaço aqui, vocês vão colar ao lado do desenho de vocês os adjetivos que vocês atribuiriam a ele. Então, essas são as peças do material de apoio que você vai precisar. Então, este é o passo a passo para desenhar o Greg Hefflin, ok? Então, lá naquele espaço do livro, você vai fazer o desenho dele, do rosto, né? E em seguida, ao lado, você vai recortar esses adjetivos aqui e você vai colar os que você acha que correspondem ao Greg, certo? Então, magro, engraçado, inteligente, amigo, leal, alto, estudioso, alegre, bravo, atrapalhado, bonito e desanimado. Não precisa colar todos, você vai colar os que você acha que pertencem a ele, certo? Em seguida, pessoal, nós vamos realizar uma atividade avaliativa sobre os adjetivos. E essa atividade ela acontecerá em duas partes. A primeira parte corresponde ao apêndice 1, que está neste arquivo. Então, você vai responder as questões aqui do apêndice 1 sobre os adjetivos, são 4 questões. E em seguida, depois que você terminou, você vai bater uma foto das suas respostas e vai postar ela lá na pasta do Unimestre EAD, Atividade Língua Portuguesa Adjetivos, até o dia 8 de junho, que é segunda-feira que vem, ok? Na segunda parte, você vai responder as 5 questões da avaliação lá da trilha liberada no Positivo On, também sobre os adjetivos, ok? Essa trilha também pode ser respondida até o dia 8 de junho. Prestem bastante atenção na hora de responder, de assinalar as alternativas, certo? Questões que possuem quadradinhos, aqui não está aparecendo, eu não sei porquê, mas as questões que nas alternativas possuem quadradinhos, certo? Elas possibilitam mais de uma resposta por questão. Caso houver qualquer problema na trilha, comuniquem a prof antes de fechar as respostas, certo? Na segunda parte da aula, vamos iniciar o estudo sobre as palavras com G, GU e QU, ok? Acompanhe a explicação da prof sobre esse tema a seguir. Então, vamos lá, pessoal. Palavras com G, GU e QU. Sempre quando nós temos palavras escritas, né, com o G, com o GU ou com o QU, nós precisamos olhar com atenção para as vogais que acompanham elas.
E assim a gente consegue entender melhor a sua pronúncia e escrita, ok? Nós chamamos isso da relação entre a grafia, né? E a fonética, a forma como a gente pronuncia essas palavras. Então, as palavras com G. A pronúncia delas é diferente de acordo com as vogais que acompanham a letra G. Então, vamos entender melhor com exemplos, né? O G, ele tem uma pronúncia diferente dependendo da vogal que está acompanhando ele. Então, quando o G está acompanhado das vogais A, O ou U, nós temos o som de G. Então, por exemplo, G, né? Gato, gola, guloso, garfo e Gustavo. Vejam que nós temos um som de G em todas essas palavras, certo? Porque o G ele está acompanhado dessas vogais, A, O ou U. Mas, quando o G está acompanhado das vogais E e I, ele tem um som diferente. O som dele passa a ser de J, parecido com o som do J. Então, por exemplo, nas palavras relógio, eu não tenho som de G, eu não falo relógio, eu falo relógio, certo? O som é J. Mesma coisa gema, eu não falo gema, eu leio gema, eu falo gema, ok? Então, o som é J. Girafa, mesma coisa, gelo, gente. São palavras que eu não falo o G, eu falo J, ok? Então, tem diferença. Sempre quando o G vem acompanhado do E e do I, eu falo J. E quando o G está acompanhado do A, do O ou do U, eu falo G. Nós ainda temos mais uma situação de palavras, né? Com o G e o U e também com o Q e o U, ok? Então, o G e o U e o Q e o U, eles podem ter ainda mais uma vogal que os acompanha. Então, nesse caso, o Q e o U, né? E do G e o U com outra vogal, o U pode ser pronunciado ou não. A gente entende isso também melhor com exemplos. O U é pronunciado quando o G e o U e o Q e o U são acompanhados da vogal A. Então, sempre quando essas palavras, né, essas letras forem acompanhadas do A, eu vou pronunciar o U. Por exemplo, G e U e Q e U acompanhados, né, da vogal A. Guaraná, guardanapo, certo? Nesse caso, eu tenho o guá, gu, eu escuto o som do gu, certo? Então, no guá, eu tenho o som do U junto. Mesma coisa com o quá, qualidade, eu consigo ouvir o cuá, certo? O som do U aparece nesses dois casos aqui. Quarto, água, quadrado. Então, sempre quando o G e o U e o Q e o U forem acompanhados do A, eu vou escutar o som do U. Ok? Isso é uma regra. Sempre vai ser assim na língua portuguesa. Quando tiver o G e o U e o Q e o U junto do A, eu vou ouvir o GU, o U pronunciado. Mas também as palavras que têm G e U e Q e U, elas também podem ter um U que não é pronunciado. E isso acontece em que casos? Quando o G e o U é acompanhado das vogais E e I. Nesse caso, ele pode ter um só som. E nesse caso, então, a gente não vai pronunciar o U. Por exemplo, o G e o U acompanhado das vogais E e I. Quando ele tem o som de G, eu não vou ouvir o som do U separado. Então, olha só, guitarra. Na palavra guitarra, eu não consigo ouvir um gu, nem um guá. Eu só ouço um som único, né? O gui. Então, o U ele não é pronunciado quando o GU é acompanhado de EI, nesse caso, né? Com o som de G. Mesma coisa em guerra.
Guerra, eu não escuto o U separado. Eu escuto um só som. Eu faço só uma emissão de voz, né? Para fazer gué. Mesma coisa aluguel, caranguejo, águia, ok? Nessas palavras eu não consigo ouvir um gu separado. Eu ouço só o som todo, né? Do gui, do guê. Do mesmo modo acontece com o que, o, certo? O U ele pode também não ser pronunciado, quando o Q e o U é acompanhado das vogais E e I. Nesse caso, né, nós também formamos um só som, e assim nós não pronunciamos o U. Por exemplo, né, o Q e o U acompanhado das vogais E e I. Quando eu tenho o som de K, parecido com o K, o som do K, né? Eu também não vou ouvir a pronúncia do U. Por exemplo, quintal, ki. Eu não faço um cu, uá, ou um cui, certo? Eu falo ki. Eu não escuto o U. Então, quintal, queijo, quieto, ki. Eu não escuto o U. Máquina, coqueiro. Em todas essas palavras eu não consigo ouvir o U, certo? Então, quando o Q e o U acompanha E e I, eu posso não ouvir o som do U. Mesma coisa que com o GU. Quando ele está acompanhado do I e do E, eu posso não ouvir o U, não pronunciar o U, porque ele tem o som de G. Pessoal, sempre quando duas letras, como nesse caso o G e o U e o Q e o U, são usadas para representar um único fonema, um único som, no caso aqui o U não está aparecendo, né? Ele vai ser o Ki ou ele vai ser o Gui. Então, essas letras, né? Essa situação da língua portuguesa nós chamamos de dígrafos. Então, aqui nós temos o dígrafo, né, do quintal. O U não é pronunciado, certo? Eu falo uma coisa só, imito só um som para o ki, ok? Então, isso é um dígrafo. Eu chamo esse caso de dígrafo, certo? Mas também nós temos exceções. O Q e o U e o G e o U podem também ter um U que é pronunciado junto do E e do I, certo? Então, tem palavras também que eu vou pronunciar o U, né? No Q e no U e no G e no U, quando elas vêm com o E e o I junto, certo? Por exemplo, Q e U e G e U quando o é pronunciado. Aguentar, por exemplo. Notem que novamente nós temos um E, certo? Temos a letra E junto do G e do U. Mas nesse caso eu não vou falar aguentar, eu falo aguentar, não é mesmo? Então vemos que aqui nós temos uma exceção, aguentar. Eu vou falar aguentar mesmo com o E. Nesse caso, o fonema aqui, ele não vai representar o som de G, certo? Ele vai ter o som de gue, gue. Então, anteriormente, essas palavras como aguentar, linguiça, elas tinham um sinal que a gente chama de trema. A trema indicava justamente isso, esse gu. Mas a partir de 2009, esse sinal trema, ele foi tirado das palavras, né? E a gente passa a aprender que o som é gue, ou gui, ou que, qui, pelo uso dessas palavras, né? Pela própria forma como nós falamos. Então, aguentar, linguiça, acontece a mesma coisa. Notem que aqui eu tenho um i junto do g e do u. Antes a prof falou que quando eu tenho i junto do g e do u, eu falo gui. Mas com a palavra linguiça não é assim, eu não falo linguiça, certo? Então, eu digo linguiça. Nesse caso, o ele é pronunciado. Mesma coisa o que e o u com o e. Nesse caso, eu não vou falar sequestro, eu falo sequestro, né? Aqui no caso, o é pronunciado, então essa palavra é uma exceção,
certo? Tranquilo também, né? Tranquilo, eu tenho Q e o U acompanhados do I. Eu não falo tranquilo, eu falo tranquilo, ok? E mesmo não tendo esse sinal, eu sei que o som é qui e não ki. Sagui também é assim, o animal sagui, né? G e o U junto do I não tem o som de gui, tem o som de gui. Nesse caso aqui, eu não tenho dígrafos, porque o som não é de g nem de k, certo? Não é de ga, nem gué, né? Eu tenho som de gue, de gui, ok? Então, hoje em dia, nós usamos o sinal da trema, que é este aqui, né? Esses dois pontinhos em cima de uma vogal, apenas em nomes próprios, em sobrenomes, geralmente, né? Que vem normalmente de origem estrangeira, que na nossa região, nós temos bastante sobrenomes alemães, né? Que levam a trema, o sinal da trema. Então, por exemplo, Miller, Binchen, Krieger, Brenning. Lá no livro de vocês, nós temos uma curiosidade que fala sobre isso, né? Então, aqui diz, antes do acordo ortográfico que passou a valer a partir de 2009, usava-se um sinal gráfico chamado trema, em cima da letra U, em GU e QU, quando essa vogal era pronunciada, nos casos que a prof falou ali, né? Os casos de aguentar, linguiça, sequestro, essas palavras tinham o sinal da trema. Até o acordo de 2009. Depois disso, essas palavras começaram a ser escritas sem o uso da trema, apenas, como eu falei, para os sobrenomes, né, que vêm de origem estrangeira, ou até nomes próprios mesmo, o primeiro nome das pessoas que usa trema, ok? Esse caso, então, nesses casos, continua o sinal, né, ele não mudou. Por isso, galera, que em publicações mais antigas, antes de 2009, palavras aparecem muitas vezes escritas com trema, como pinguim, linguiça, sagui. Hoje em dia, nós não as escrevemos mais com a trema, apesar de sabermos que a pronúncia continua de gui. Então, resumindo e recapitulando até aqui, o G, acompanhado de A, O e U, tem o som de G, como gota, gata, gula. Em todas essas palavras eu tenho som de G, porque o G está acompanhado do A, do O e do U. O G acompanhado de E e de I tem som de J, gente, giz. Ele não tem som de G, gente, giz. Eu falo gente e giz, ok? Então, o som do G muda de acordo com a vogal que está acompanhando. Mesma coisa com o G e o U. Quando ele está acompanhado da letra A, ele tem o U pronunciado. Então, por exemplo, Guaraná, guarda. O guá aqui tem o U que eu consigo ouvir, né? Eu pronuncio esse U, guá, guaraná, guarda, ok? Então, G e U acompanhado de A tem o U pronunciado. Mesma coisa com o Q e o U, quando ele tem o A junto. Também tem o U pronunciado. Quarto, qual. Eu escuto esse U, eu falo ele, né? Ua. Ok? Então, sempre quando o G e o U e o Q e o U vem acompanhado do A, o U é falado, pronunciado. O G e o U pode não ter o U pronunciado quando ele é acompanhado de I e de E. Por exemplo, né? Guitarra e guerra. Nesse caso aqui, o G e o U tem o E e o I junto e eu não pronuncio o U. Eu falo um só som, né? Gui, sem ouvir pronunciar o U. Mesma coisa com o Q e o U. Ele pode não ter o U pronunciado quando é acompanhado de I e de E. Como, por exemplo, quitanda e quente. Eu não escuto o U, eu só escuto ki e que. Falo só ki e que, ok? Mas também o G e o U e o Q e o U
quando vêm acompanhados do I e do E, podem ter também o U pronunciado, que eram os casos das palavras que tinham trema. No caso, aguentar, pinguim, sequestro. Nessa situação aqui, né, eu não falo o G nem o K, nem o fonema K. Eu falo gu e cua, ok? Então, aguentar, pinguim, sequestro. Eu tenho o U pronunciado nesses casos, que eram palavras que utilizavam trema, mas hoje em dia eu não uso e eu sei que tem essa grafia pela forma como eu pronuncio. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Em seguida, pessoal, depois da explicação, você vai responder as atividades 5, 6, 7 e 8, lá das páginas 41, 42 e 43 da apostila do livrão em língua portuguesa. Essas atividades vão ajudar a entender melhor essa explicação sobre as palavras com G, GU e QU, certo? Esse tipo de relação a gente consegue aprender muito mais na prática, lendo, fazendo essas atividades, do que propriamente pela explicação da prof. Então, não fique preocupado se durante a explicação você ficou um pouco confuso. Tente ir resolvendo as atividades que são bem tranquilas, certo? Em seguida, sobre o mesmo tema de estudo, né, dessas palavras com G, GU e QU, você vai responder também as questões 23 e 24 do livro de atividades, lá na página 20. Qualquer dúvida, galera, sobre esse tema, podem pedir para a prof, que eu estou à disposição para explicar para vocês, tá bom? Aqui também, junto à aula de língua portuguesa, nós temos uma sugestão de leitura, que é pelo prazer, né? Não tem nenhuma atividade sobre isso, mas é para a gente praticar a leitura, né? E assim também adquirir outros conhecimentos sobre estética, sobre arte, sobre a literatura, tá bom? Esse livro, ele está disponível lá no Unimestre ED e se chama Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. Fica como uma sugestão de leitura para ir praticando e apreciando. Está certo? Então, até aqui, pessoal, foi a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, venham procurar a prof, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Lembrem que essas atividades, né, nós vamos corrigir na videoaula de terça-feira, dia 2 de junho. Um abraço bem apertado para cada um de vocês, com bastante carinho.